Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é sábado, dia 28 de março de 2020. E como eu determinei na semana passada, sábado é um dia em que eu não recebo convidados, que eu dou menos dicas culturais, deixo só uma mais para o final. Uma bem boa, inclusive, estou aqui guardando aqui, que muita gente conhece, gosta e que pode funcionar como uma forma de desopilar um pouco o clima pesado que a gente já está vendo e que provavelmente vai piorar. O programa de hoje é justamente dedicado para esse tipo de conversa, para a gente falar um pouco, não propriamente mais sério, né, mas para falar mais da parte da saúde mental e da preocupação que a gente tem que ter nesse momento que a gente está vivendo. Então, para começar, vale aqui reforçar que quarentena não é sabático, saca? Não é uma época que você tirou para ficar mais na boa, mais zen, poder ler aquele livro, poder ver aquele filme, arrumar as coisas, recapitular, enfim. Todas essas dicas que eu tenho dado aí há 2 semanas, e possivelmente vou estender ela nas próximas semanas seguintes aí, não acho que a gente vá sair dessa quarentena em 2 meses, pelo menos. Estou trabalhando com um prazo maior do que esse. Elas servem para justamente a gente não ficar preso nessa paranoia de pandemia. Ela vai começar para valer agora, sabe, à medida que a gente vai ver tantas situações decorrentes aí dos desvarios desse idiota que governa o país, que tem que cair já urgente, e alguma coisa tem que acontecer para justamente a gente sair desse pesadelo que estamos vivendo, que tipo, não bastasse toda a questão da pandemia num país em desenvolvimento como o Brasil, em que tem uma série de questões de desigualdade de renda, e desigualdade de classe, e desigualdade de raça, e de gênero, e a gente ainda tem que conviver com essa nova Idade Média que desacredita a ciência e, enfim, né, não vou nem perder meu tempo falando com disso. Mas o fato é, a ideia desse programa diário é justamente manter um clima mais tranquilo e de forma que a gente consiga tanto equilibrar a saúde mental quanto esquecer um pouco das coisas que estão acontecendo, saca? Para muita gente é difícil, tem muita gente que absorve mais esse impacto ou por uma questão emocional, né? Gente que é mais sensível mesmo, é natural que aconteça isso, ou por uma questão de condições mesmo, né? Todo mundo que tem a vantagem, como muitas pessoas que assistem ao programa, de poder ficar esse tempo sem trabalhar, né? Eu particularmente não tenho perspectiva de renda aí nos próximos meses, né? Eu tô com toda a minha renda vinha de shows que eu realizava, fazia tanto a curadoria quanto a parte de direção artística. O jornalismo paga parte das contas, mas bem pouco. Estou tentando, inclusive, ver se eu consigo retornar isso. Tem toda uma questão de cursos à distância, mas eu não sei se as pessoas sem grana vão pagar por isso. Mas eu não vou entrar nessa espiral porque já consegui trabalhar essa parte aqui pra mim, assim, saca? Tipo, vou assumir que tenho contas, vou pagar quando puder e seguir aqui minha vida apertando o cinto como dá. Já estou 2 semanas nesse ritmo, né? E todas essas questões de o que fazer com todo esse tempo livre que eu venho colocando aqui são questões que eu coloco na prática, né? Uma das práticas não uma das questões que eu levantei aqui, mas não comecei a fazer é o exercício físico diário. Eu tenho feito alongamento diário já, desde antes da quarentena, inclusive. E isso é importante, assim, eu realmente não sei como é a vida de pessoas que têm um hábito esportivo ou pelo menos físico constante para viver com esse momento, mas fica também essa dica de mexer com o corpo em casa. E se você tem criança, se você tem outras pessoas que não necessariamente têm essa rotina de exercícios, comece. E o mesmo vale em relação a cozinhar, sabe? E a questão da limpeza que eu já comentei aqui outro dia. São
questões que estão no nosso dia a dia, naturalmente, e que a gente acaba pagando por isso, né? Para ter o conforto de ter a comida em casa, ou ter o conforto de poder comer fora, ou ter o conforto de pagar por uma comida que é feita na sua casa também, enfim, tem vários tipos de conforto. E a gente, no caso da comida, se distancia completamente disso, né? Então é um momento, né? Lembrando aí que não é um sabático, não é uma coisa que a gente vai fazer porque a gente gosta, porque é um momento importante para se fazer isso, mas também porque é uma questão de necessidade. E é a mesma coisa em relação à limpeza, e a mesma coisa em relação aos exercícios físicos. E toda a questão da saúde mental. No fim das contas, se você é, entender esse momento que a gente está passando como uma espécie de potencialização de uma série de problemas que a gente vinha deixando para resolver depois, e aí até em questões macro, né? Toda a questão da do aquecimento global, ele vai vir à tona agora porque é um dos problemas que a gente vai ter logo, tanto quanto essa questão da pandemia, e não é só essa pandemia, a gente não está falando só do coronavírus, né? Tem outras pandemias que poderiam ser instaladas aí, aparecerem de uma hora para outra, como já aconteceram em outros momentos e conseguiram ser contornadas. Mas são questões que entram agora em primeiro plano, principalmente também as questões políticas, né? Agora a gente está vendo na prática qual é a necessidade de um serviço de saúde pública, né? Qual é a necessidade do papel do Estado nessa situação, sabe? O Estado deveria comportar esse tipo de quarentena, né? Essa situação, o Estado tem dinheiro para isso, e essa, no fim das contas, é a minha aposta que, de um jeito ou de outro, quem vai pagar essa conta vai ser o Estado, mesmo que faça grandes empresários, grandes bilionários, né? Compulsoriamente darem parte de suas fortunas ou tirar dos bancos que tanto ganharam nesses anos no Brasil. A gente vai ver isso acontecendo de um jeito ou de outro, né? Ao mesmo tempo que o país vai lentamente entrando numa situação de colapso, né? E grande parte plantada pelo próprio presidente, que era o cara que deveria estar... Tipo, era uma oportunidade perfeita, inclusive, para esse cara, se ele resolve tomar uma atitude sensata, né? Mas sabemos que sensatez e aquele sobrenome não batem. E não é nada contra, não é nenhuma superstição não falar em Bolsonaro, eu só não quero, saca? Não acho que não compartilho dessa visão de que se a gente não falar dele, o problema inexiste. Eu acho que existe, sabemos bem, não é só o presidente, é o presidente, sua família, sua corja, todos os ministros que foram colocados lá, todo mundo que permanece nesse governo concorda com as atitudes do Poder Executivo, e a gente vai ver essas pessoas pagando no futuro. Isso aí pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Isso vai acontecer. Não sei qual que é a pressa, qual que é a velocidade, mas isso que está acontecendo no Brasil coloca toda essa choldra que está no Poder Executivo hoje como criminosos internacionais, né? Criminosos de uma guerra em grande parte política. Até perdi o fio da meada aqui do que eu estava falando, mas deixa eu voltar para a questão de não ser um sabático, né? E um outro aspecto importante é justamente o fato da gente ter calma, racionalidade e sanidade. E aí pego aí do ponto de vista pessoal mesmo, sabe? Você dá aquela tossida e já fica na noia. O tempo esquenta, você tira a temperatura. Quem tem rinite fica fungando o tempo todo, completamente na paranoia. Normal, normal. Não fica entrando nessa paranoia. Em todo momento que você sentir algo que pareça ser um sintoma do coronavírus, racionaliza isso. Você já tossia antes, você já tinha tendência a ficar com o nariz entupido ou ficar fungando. O determinante aí parece ser a febre, né?
uma vez que a febre se instaura, isso acaba sendo uma questão preocupante, né, no sentido de levar em consideração e ver o que acontece a partir disso. Mas se você não teve febre ainda, se você está só com esses pequenos sintomas de tosse seca, de garganta inflamada ou nariz escorrendo, pode ser que você esteja positivo, né? Boa parte, a gente vai conhecer muita gente que teve o coronavírus. Mas não precisa entrar em pânico, não precisa entrar em desespero, porque só piora o processo, sabe? E aí eu acho que isso vale também como uma forma de se comunicar com as outras pessoas para falar sobre isso, para tentar fazer com que as pessoas também entrem nesse momento que é um estado de alerta, que exige uma sobriedade, uma racionalidade e uma tendência para não cair no lado emocional, pura e simplesmente. Eu não estou falando para deixar as emoções de lado o tempo todo, elas estão aí e elas pertencem a inclusive esse dia a dia que eu venho propondo aqui a partir das minhas dicas, mas quando diz respeito à questão da epidemia, é bom tentar ser bem racional e transmitir essa racionalidade para as outras pessoas. E repetir também aqui parte do que eu venho falando, né? Queria inclusive agradecer aí os comentários das pessoas, né? Muito legal ver que está tendo um feedback bom e que muita gente está curtindo, né? O que eu tenho feito aqui diariamente. E aquele papo, né? Saiu de casa, voltou para casa, se der pra lá tomar um banho é melhor até, saca? Foi no mercado ali, volta, não só lava as mãos não, toma um banho, dá uma geral, saca? Sabão e álcool gel são tão eficazes quanto, sabe? O álcool gel facilita quando você não tem água, então você vai no mercado, tem um monte de mercado colocando álcool gel na entrada, porque não tem uma pia ali, mas não fica gastando álcool gel em casa ou álcool que você tem em casa. Bebe água também bastante, toma sol, exercício físico, entre em contato com as pessoas, começa a fazer call, começa a fazer live, live não necessariamente, isso é uma provocação que eu venho fazer com os artistas, o que vem depois da live, tá todo mundo botando uma câmera e transmitindo ao vivo o show, tem muita coisa legal, né? Ontem mesmo teve o fim do festival Fico em Casa, o Jornal Globo tá fazendo o festival, o Tim Bernardes participou, bem bonita a live dele, ainda tá online, se você conseguir ver lá no Instagram dele. Enfim, vi a Ana Frango Elétrico outro dia, o Catatal também está fazendo coisa, o Kiko Dinucci que eu mencionei logo no começo. Hoje tem a live da Papisa, a Rita Olivia, que fez aniversário ontem, parabéns aqui, Rita. Vai transmitir o que seria o show dela com a Luísa Lian hoje, eu não lembro qual Sesc que ia acontecer, e ela vai suprir isso fazendo um show solo, inclusive cantando algumas músicas do repertório da Luísa, pelo que eu ouvi falar. Mas a provocação para o artista é justamente essa. E depois da live, o que você vai fazer? Quais são o que essa situação coloca como provocação para a criatividade? Mas voltando para os não artistas, inclusive para os artistas também, sempre é bom entrar em contato com os nossos entes queridos, né? Parentes, amigos, conhecidos, né? Então, alô, e aí como é que estão as coisas? É importante nessa hora. É isso, eu estou encerrando aqui então essa versão sabadesca do Climatias, e lá vai a minha dica de hoje. O grande Lebowski, talvez uma das maiores, não, talvez não, uma das maiores comédias de todos os tempos, e o talvez é talvez a melhor comédia de todos os tempos, às vezes eu tenho essa sensação. Tá no Netflix, para quem não conhece, é a comédia mais escrachada dos irmãos Coen, e para mim também é um marco na cinematografia deles, no sentido de que a partir dali eles mudam o próprio conceito do cinema, eles deixam... Fargo já era uma tentativa disso, mas o Big Lebowski é genial, assim, sabe? E o Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, um elenco irrepreensível, é muito, muito bom, daquelas comédias de desopilar o fígado, para quem vê, para ver e rever. É isso, fechando o programa de hoje, amanhã tá de volta. Bom dia.